Queridos amigos do nosso canal, espero que todos estejam bem. Infelizmente, o Brasil não está passando por um bom momento, como todos podemos observar. Vocês já pararam para refletir sobre o nosso futuro diante de tantos desafios? As enchentes, a situação política e tantos outros problemas levantam a questão: que tipo de futuro nos aguarda? Como será a nossa realidade após essa tempestade de problemas passar? Nossa querida médium, Mônica de Medeiros, compartilhará conosco suas visões sobre o futuro. Ao longo do ano, ela tem se dedicado incansavelmente a ajudar muitas pessoas, demonstrando uma generosidade sem igual. Agora, de sua maneira única, ela também busca nos auxiliares. O que nos restará do Brasil após esse cenário político conturbado? O que devemos esperar e como podemos nos preparar para enfrentar possíveis dificuldades? Peço que acompanhem o vídeo até o final, pois também compartilharei minha opinião sobre esse tema crucial. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer um pedido especial a todos que estão enfrentando dificuldades, como vícios, desemprego ou doenças. Deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado a vocês, buscando a cura, libertação e vitória em suas vidas. Se ainda não se inscreveram no canal, convido-os a fazê-lo e a deixar seu like. Isso nos ajuda bastante. Agora, vamos ao vídeo. É um prazer estar aqui com você. Adorei a sua chamada, pedindo para as pessoas pensarem em quem está numa situação de vulnerabilidade. Muito legal. Sim, eu acho assim, é legal, é o óbvio, mas não é todo mundo que vê o óbvio. Você está de parabéns, cara. Não, não é só isso, né? Eu tava conversando esses dias, acho que foi quarta-feira passada, se eu não me engano. Foi quarta-feira passada. Tava conversando com o Marco Juliano, ele tá documentando a história do último pirata que existiu, que tava no Brasil, tá? Pirata Zumiro. E a gente chegou num papo, não sei como, mas a gente chegou num papo disso. E eu falei que as pessoas, hoje em dia, a gente já banalizou. É normal ver uma criança te pedindo dinheiro no farol, né? E isso é terrível. É terrível. Quando eu era criança que via alguém na rua, os adultos viravam o rosto da gente para não ver. Hoje você passa, nem percebe, banalizou a violência, a fome, a necessidade está banalizado. Isso mostra como a gente está andando para trás em muitos aspectos. No aspecto de pensar no outro, de respeitar o outro, porque a vida está tão estressante, né? A gente é submetido a uma pressão tão grande e os valores caíram muito, né? Quando eu era criança, você estava em projetos, não tinha nem nascido, né, quando eu era criança. Mas os valores eram outros, a gente tinha outra idealização de vida, né? E hoje o negócio é ter, não ser. Sim. E é por isso que a gente está banalizando coisas que são vitais. Então nós temos que mudar tudo para ter chance de sobreviver. E é difícil da gente ter essa noção de evolução, né? Que a gente tem que, na verdade, que o ter, no fim, acaba fazendo parte do ser, né? Não adianta você ter muita coisa se você, na verdade, não é nada. O que eu digo não é nada. Não que você não é nada para a sociedade em si, ou que você não tem milhões, mas que você não é nada para aqueles que te têm como exemplo, né? Você acaba sendo um exemplo, às vezes, negativo, ou um exemplo indiferente, que é pior ainda, né? A gente aqui tem muitas pessoas que têm um conceito assim, né? Eu sou espiritualizado, então eu não preciso me preocupar com a vida material, porque isso é passageira. Ok, ela é passageira. Ela é meio, não pode ser finalidade. Mas aí vem o ET e fala assim para você: paz e prosperidade. Porque não há paz sem prosperidade e nem prosperidade sem paz. É verdade. Não está juntando as duas coisas? Então, nós vamos chegar num momento da civilização humana em que ter realmente não vai ser importante. Você vai ter o que você precisa para sobreviver. Isso é o futuro, para daqui a 100 anos, 150, 130 anos. É uma realidade para muito futuro. Mas hoje, você tem que plantar a semente. O que você precisa para sobreviver e para realizar o que você veio fazer. Não é fazer da matéria a sua meta, porque a matéria é temporária. Sim. Não é? Mas também não é falar, eu vou morar na praça porque eu sou espiritualizado. Não é real. O que tem no mundo material é ferramenta para você usar para fazer coisas boas. Né? Por exemplo, do urso Yahan, que foi o urso de óculos, né? Que sábado chegou no Rancho dos Gnomos. Milhares de pessoas contribuíram para poder ser realidade a construção de um recinto imitando o meio habitat normal desse animal, o transporte dele de Piracicaba até o Rancho dos Gnomos, a sustentação. Para você sustentar um urso é R$7.000 por mês. Meu Deus. Eles comem uma dúzia de ovo por dia. E eles são tratados com amor e carinho. Então,
Milhares de pessoas se movimentaram para salvar um urso. O ano passado, nós tivemos um aporte, no mês de julho do ano passado, a Casa do Consolador, que eu fundei há 30 anos atrás, distribuiu 4.000 cestas básicas e mais ou menos 8.000 refeições na rua e 2 toneladas de ração animal. Nossa. Por que isso foi possível? Porque as pessoas se importaram em compartilhar. Faz parte, todo mundo tem a sua parte dentro daquilo. Exato. Né? Quando você entende que você faz parte de um grupo, e esse grupo pode ser até do tamanho da humanidade, 8 bilhões de pessoas, as coisas passam a fluir naturalmente. É que assim, até cientificamente falando, querendo ou não, todos somos um mesmo, né? Claro, somos. Se você parar para pensar que nós somos o reflexo de quem nos criou, nós somos o reflexo individualizado, mas o todo é onde a gente se encontra. A gente aqui está separado, está isolado. Por isso tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, suicídio, droga. Por isso que as pessoas se matam. Workaholics. Eu fui workaholic da minha época. Eu trabalhava que nem uma louca. Sim. Porque eu gosto do que eu faço. Mas a gente tem que entender que quanto mais sozinho você está, mais vulnerável você é. Vulnerável a quê? A seres que vibram numa intensidade ruim. Porque tem, né? É bipolar, você tem a luz e tem a escuridão. Qual o destino do Brasil na visão dos espíritos? Embora seja um país de grandes riquezas naturais e uma das 10 maiores economias do mundo, o Brasil enfrenta graves problemas socioeconômicos, historicamente agravados pela corrupção e a impunidade. Entretanto, a construção da nação brasileira não é obra de improviso. O seu descobrimento, todo o processo de colonização e a sua independência seguiram um roteiro delineado pelo mundo maior. Jesus, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, afirmou que a região do Cruzeiro onde se realiza a epopeia do seu evangelho está, antes de tudo, ligada eternamente ao seu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da sua assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de sua cruz, com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é ao seu coração que ela se encontra ligada para sempre. Assim, o mestre Nazareno conta com a boa vontade e a dedicação de todos. Mesmo um missionário como Dom Pedro II enfrentou dificuldades em cumprir integralmente as tarefas assumidas no mundo espiritual. Após ter retornado ao mundo espiritual, o antigo imperador mencionou que o seu erro da visão, quando na Terra, foi supor no Brasil o mesmo espírito anglo-saxão que a Inglaterra legara aos norte-americanos. Na verdade, é que em nossa terra prevalecem outros fatores ambientais que afetam o povo e até agora não temos sabido conciliar os interesses da nação com esses imperativos. O nosso mal foi sempre o desconhecimento da realidade brasileira. Os nossos períodos históricos têm sofrido largamente os reflexos da vida e da cultura europeias. Nos tempos do Império, procurei saturar-me dos princípios democráticos da política francesa, tentando aplicá-los amplamente ao nosso meio, longe das nossas realidades práticas. Mas os espíritos são unânimes em vislumbrar um futuro radiante para a nação brasileira, porém, alertando para um período difícil que temos de vencer. A esse respeito, o espírito Deodoro da Fonseca cita: abençoada pela fulgurante luz das estrelas do Cruzeiro do Sul, o Brasil está programado pelo Senhor da Vida para ser, em futuro não distante, o centro de irradiação do Evangelho restaurado. Mesmo sofrendo neste momento de desafios, quando a cultura cambaleia, a ética desfalece, a moral se perverte e os direitos humanos esquecidos são postos à margem pelos dominadores ignorantes de um dia, sobreviveremos a toda essa desdita. Pagaremos com paciência e compaixão
o preço da nossa destinação histórica, como condição de futura pátria da paz e do Evangelho de Jesus. Tudo isso passará, e logo depois da noite sombria, uma aurora de esperanças irá colocar-nos no lugar que nos está reservado, quando poderemos oferecer lições de misericórdia e de solidariedade ao mundo que não perdoa. O Brasil, que se apresenta em forma de um grande coração, simbolizará a afabilidade e a doçura. Conforme o Espírito Emmanuel, se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade.